الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم. عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه الترمذي. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me apraz estar neste lugar, neste momento abençoado, neste mês sagrado, nesta hora abençoada, cumprindo com uma ordem de Allah relacionada ao dia de hoje, a sexta-feira, onde o Corão estatui, quando fordes chamados para a oração de Jumu'ah, fas'au ila dhikrillah, apressai-vos a recordação a Allah, wadharul bay' e abandonai as transações comerciais. Allah diz, dhalikum khairul lakum, isso é melhor para vocês, in kuntum ta'lamun, se vocês soubessem. Allah diz para abandonar tudo e dirigirmos ao Salatul Jumu'ah, e há uma grande recompensa neste dia. Allah subhanahu wa ta'ala instituiu o Jumu'ah e os ahadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam mostram as virtudes de nós nos dirigirmos ao Jumu'ah. Existem advertências para aqueles que abandonam sem nenhuma razão válida o Jumu'ah. O profeta sallallahu alaihi wasallam menciona, conforme o hadith no Bayhaqi, man taraka al-Jumu'ah bighayri darura, aquele que abandonar o Jumu'ah sem nenhuma razão válida. Nota a narração, vem thalatha Jumu'ah, aquele que abandonou 3 Jumu'ahs consecutivos sem nenhuma razão válida, taba Allahu ala qalbih wa ju'ila qalbuhu qalbu munafiq, o seu coração é selado e é convertido como um coração de um hipócrita. Mostrar aqui a relevância e a importância do dia de Jumu'ah. Recompensas, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, man ghassala yawm al-Jumu'ah, aquele que no dia de Jumu'ah tomar banho, wa ghatasala, tomou banho adequadamente, como se fosse até um banho obrigatório, ou fez com que o banho se tornasse obrigatório, wa bakara, wa batakara, foi cedo para o Jumu'ah, para o Salatul Jumu'ah. Wa dana min al-imam, esteve próximo do imam. Fastama, escutou atentamente, ele ouviu a palestra, o khutbah. Wa lam yalghu, e não fez nada fútil. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, conforme este hadith, não fez nada fútil, esteve próximo do imam. O amashá, foi até caminhando para o masjid, vive perto, caminhou. O profeta sallallahu alaihi wasallam, por cada passo que ele der para o Jumu'ah, ou obedeceu esses critérios que o hadith menciona, por cada passo que ele deu para o Jumu'ah, ele terá 1 ano de recompensa, incluindo o jejum daquele ano
assim como incluindo o Qiyamul Layl daquele ano. Quantos passos você não dá para ir para o Jumu'ah? Só do parque, do Masjid, para entrar para o Masjid, quantos passos você não dá? Portanto, é um dia importante. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz neste dia: inna min afdali ayyamikum yawm al-jumu'ah, o vosso melhor dia é a sexta-feira. Fa'akthiru alayya min as-salati fihi, enviem abundantemente o salat para mim. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, porque os vossos salat, as saudações, salat e salam, são-me transmitidas, são-me feitas chegar. Aquele que enviar uma saudação ao profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah envia 10 saudações para ele. Os anjos enviam saudações para ele. E quem mais saudações enviar ao profeta sallallahu alaihi wasallam serão as pessoas que mais próximas do profeta sallallahu alaihi wasallam estarão do profeta sallallahu alaihi wasallam, e a intercessão do profeta sallallahu alaihi wasallam torna-se compulsória para essas pessoas. Neste curto intervalo de tempo, não é? Neste pouco tempo que temos, gostaria de abordar o tema relacionado com a magnitude da recompensa ser proporcional ao sacrifício. O que isso significa? Quanto mais você sacrificar, mais será a tua recompensa. A dificuldade que você enfrentar para cumprir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, a recompensa será proporcional à dificuldade que você encontrar. A dificuldade que você tiver para cumprir uma ordem da Allah, a recompensa é proporcional a esta dificuldade que você encontra, e mesmo assim você cumpre com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós estamos neste mundo, prezados irmãos. Qual é o nosso propósito de estar nesta face da terra? O propósito é um só. Qual é esse propósito? O Corão menciona: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. O propósito da criação dos homens e do gênio é adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah colocou-nos nessa face da terra e vai fazer-nos passar momentos difíceis, para ver qual vai ser a nossa reação nessa dificuldade. Nós não vamos entrar no Jannah sem passar por momentos difíceis na nossa vida, sem passar situação difícil na nossa religião, sem passar por momentos difíceis na nossa sociedade. O felizardo é aquele que encara essas dificuldades, faz prevalecer o decreto de Allah, faz com que Allah seja obedecido, mesmo em situações difíceis. Todos hoje nós reclamamos, em tudo e mais alguma coisa. Temos dificuldade na sociedade que vivemos. Os fitnas são grandes, as tentações são enormes. Hoje falamos até de situação em que todos nós estamos a viver, que é o LGBT, não é? Onde já não há vergonha, há um incentivo aberto à promiscuidade, há incentivo aberto para pouca vergonha. Aquele que levanta e contradizer, este é que é mal visto. É o que estamos a viver hoje. Vemos na Europa, na Inglaterra, Portugal, já se discute isso, onde já não há essa liberdade, onde a pessoa, o homem, a pessoa pode escolher, achar que ele pertence a um certo gênero, não é? Onde as casas de banho já não há esta privacidade. As crianças em tenra idade ainda já são ensinadas coisas de pouca vergonha, homossexualismo. A dificuldade que nós encontramos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: chegará um tempo na minha ummah em que aquele que for firme, não é? Para ser firme no cumprimento às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, será como aquele que estiver a segurar carvão em brasa, fogo nas suas mãos. Será tão difícil cumprir o din. Portanto, quanto mais difícil for, quanta mais dificuldade você enfrentar para fazer ou para cumprir as ordens de Allah, e mesmo assim você cumpre essas ordens de Allah, a recompensa é proporcional à dificuldade. Quanto mais difícil for, a recompensa também será difícil. A recompensa será difícil. Nós temos que encarar essas situações, não é? Fazer em primeiro lugar prevalecer aquilo que é ordem de Allah, ensinamento de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tendo em consideração que a nossa retribuição será improporcional. Será proporcional, não é, àquilo que nós estamos a enfrentar, a dificuldade que nós enfrentamos. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-Mulk: Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk, glorificado é Allah, aquele
que nas suas mãos, nas mãos de Allah, está o controle de tudo. بيده الملك وهو على كل شيء قدير. E Ele tem poder sobre todas as coisas. Allah criou a morte. الذي خلق الموت. Allah criou a morte. والحياة, criou a vida. Com que propósito? ليبلوكم, propor-vos a prova. أيكم أحسن عملا. Quem de vós praticará melhores atos? Quem de vós praticará boas ações? Allah ainda diz, neste versículo, Allah diz, ليبلوكم, para vos pôr a prova. Allah diz aqui no Surat Al-Mulk, no Surat Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, eu irei vos testar, eu irei vos pôr a prova. No Surat Al-Ankabut, Allah diz, أَحَسِبَ النَّاسِ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. As pessoas pensam que serão deixadas livres simplesmente porque eles proclamaram a unicidade de Allah, submeteram-se a Allah e pensam que não serão testados. Allah diz, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, nós testamos os que vieram antes deles e fizemos a destriça daqueles que são verazes e daqueles que são falsos. O teste de Allah virá, o teste de um será diferente do outro. Aí é para se ver, Allah vai fazer a destriça, não é? Qual é o seu comportamento naquela situação, quem é veraz e quem é falso, quem é firme, quem não é firme. Se nós formos ver os ahadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam, deixam esses aspectos completamente claros. Hadith de Anas radiallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, inna idhamil jaza ma'idhamil bala. As grandes recompensas estão com os grandes testes. As grandes recompensas estão com os grandes testes. E de acordo com a posição que você tiver diante de Allah, a tua fé, de acordo com a posição da tua fé, o teste de Allah subhanahu wa ta'ala será em proporção. Quanto mais próximo a Allah você for, o teste será em proporção. Quanto mais distante de Allah, o teste também será em proporção. Portanto, os que estão mais próximos de Allah, o teste é maior. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando estava febril, as febres do profeta sallallahu alaihi wasallam era a dobrar do que a febre de qualquer pessoa. Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu veio e disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam, innaka tu'aku ya Rasulallah wa'kan shadida. Tua febre está muito alta, o profeta de Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, ajal, sem dúvidas. A febre dos enviados profetas era 2 vezes febre de qualquer outra pessoa, porque a recompensa também era dobrar, a posição era acima de qualquer pessoa, então as dificuldades também eram maiores. Então, quanto mais próximo você estiver a Allah, o teste também será em proporção. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum. E quando Allah subhanahu wa ta'ala gosta de um certo povo, Allah lhes põe a prova. Quando Allah gosta de alguém, Allah lhe põe a prova. Qual é o propósito deste teste? Vários podem ser os propósitos. Um pode ser o teste normal, outro pode ser para este teste, esta dificuldade que você estiver a enfrentar, Allah perdoar os teus pecados. Por causa desta dificuldade que você está a enfrentar, Allah subhanahu wa ta'ala elevar os teus graus. Por causa desta dificuldade que você está a enfrentar, você estar mais próximo a Allah subhanahu wa ta'ala. Quantos de nós, por causa de uma dificuldade que nós enfrentamos ou estávamos a enfrentar, fez-nos acordar na hora de tahajjud? Quantos de nós que não ficou com mãos levantadas no masjid por causa de uma aflição? Oh Allah, ajuda-me. Oh Allah, estou nesta situação. A minha dificuldade é esta e aquela. Quantos de nós não fez isso? Allah lhe pôs numa situação, por causa daquela situação, ele esteve no primeiro saf. Ele passou a fazer salat no primeiro saf. Ele teve tempo. Quantos de nós não faz dua? Ele teve tempo de fazer dua com maior sinceridade. Chorar no momento em que ninguém está a ver, acordar à noite no tahajjud, pedir a Allah, chorar, rebaixar-se a Allah por causa de uma dificuldade que ele está a enfrentar. Allah gosta desta aproximação do servo para com Allah subhanahu wa ta'ala. Por vezes Allah te põe numa situação para te trazer próximo, para você estar mais próximo a Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum. Quando Allah gosta de um certo povo, Allah lhes põe a prova. Faman radiya falahu ridha. Aquele que ficar satisfeito com esta prova de Allah terá a satisfação de Allah. Wa man sakhir.
e aquele que ficar angustiado, ficar triste, ficar revoltado com Allah subhanahu wa ta'ala, isso tudo voltará para ele próprio, não mudará nada. Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos encontrar o outro hadith de Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radiyallahu anhu. Ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. A situação do crente é uma situação admirável. Inna amrahu kullahu lahu khair. Todas as situações que o crente enfrenta são bem-vindas. São bem-vindas. In asabatuhu sarra shakar. Quando a adversidade lhe ataca, ele sabar. In asabatuhu sarra shakar. Quando a prosperidade lhe alcança, ele é grato a Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana khayran lah. E recebe isso muito bem. Wa in asabatuhu darra. E quando a adversidade lhe aflige, sabar, fakana khayran lah, ele é paciente e isso também é bem-vindo. É um ser admirável. O profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer: boa situação, ele está satisfeito, agradece a Allah. Situação difícil, ele é paciente, é perseverante e agradece a Allah subhanahu wa ta'ala. Então todos nós passaremos por situações difíceis. Todos nós. Porque Allah prometeu: ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna وهم لا يفتنون. As pessoas pensam que vão ser deixadas livres só porque eles dizem: eu sou crente, e não passaram por teste de Allah. Irei aqui mencionar exemplos do profeta sallallahu alaihi wasallam, dos seus companheiros, o teste que eles passaram e eles foram bem-sucedidos pelo resultado da paciência, como encararam esta situação. Allah, a seguida, ou depois desta situação, Allah lhes facilitou. Os testes de Allah, quanto maior for, conforme já disse, maior é a recompensa. A magnitude da recompensa é em proporção ao sacrifício. Temos o hadith que nós vamos encontrar no Sahih al-Bukhari, narrado também por Anas radiyallahu anhu. Ele já ouviu o profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo: Inna Allah azza wa jalla qal. Allah subhanahu wa ta'ala diz, este é um hadith qudsi. Hadith qudsi são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, mas que não estão no Coran. Nós sabemos que o Coran é um livro revelado a Allah subhanahu wa ta'ala. São palavras de Allah reveladas a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não é? Que está na forma de um livro que é recitado. Portanto, são palavras de Allah. Hadith qudsi também são palavras de Allah, mas não estão no Coran. Não é recitado. Está na forma de dito. E o profeta, sempre que mencionou essas palavras de Allah, ele sempre fez menção: Allah disse, mas não no Coran. Chama-se Hadith Qudsi. Esta é a diferença de Hadith Qudsi e Coran. Então Allah diz no Hadith Qudsi, Hadith de Anas radiyallahu anhu, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam está a relatar, Allah diz: Idha btalaytu abdi bihabibatayhi fasabar awwadtuhu minhuma al-jannah. Testes todos nós iremos enfrentar. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui está a dizer no Hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala diz: quando eu pôr à prova o meu servo com as duas coisas mais queridas que ele possui. Duas coisas mais queridas não são duas esposas, não. Duas coisas mais queridas são os olhos. Os olhos. O profeta sallallahu alaihi wasallam está dizendo nesse hadith qudsi: quando Allah põe à prova o servo, lhe privando da visão, e ele for paciente nesta prova de Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wasallam está mencionando nesse hadith qudsi: awwadtuhu minhuma al-jannah. A paciência neste teste, grande teste, Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: a paciência deste teste é o Jannah. Não tem nada mais senão o Jannah. Não quer dizer, quando você tiver problema de visão, deve perder a visão. Não é o que o hadith está a dizer, não é o alcance do hadith. Você vai tentar a áfia, o bem-estar, a saúde, é o que todos nós temos que pedir e ir atrás disso. Mas se você chegou, fez tudo e mais alguma coisa, não conseguiu, o teu decreto era aquele de perder visão, e você é paciente nisso, alhamdulillah, oh Allah, este era o teu decreto, eu sou paciente nesta situação. O profeta sallallahu alaihi wasallam, essa recompensa nisso não é senão o Jannah. É um grande teste. Você era uma pessoa livre, fazia tudo o que quisesse, quando quisesse,
passa a ser dependente por completo pelo texto que Allah subhanahu wa ta'ala te concedeu. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a recompensa aqui não é senão o Jannah. Veio uma senhora uma vez, o hadith fala claramente, veio uma senhora negra. No outro hadith vem com um sahabi, indicou aquela senhora comentando com alguém, dizendo: quer que eu te mostre uma das mulheres do Jannah? Olha para esta senhora, esta é uma das habitantes do Jannah. O profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou aspectos que ela tornou-se uma das habitantes do Jannah. Então o hadith que é narrado por Ata ibn Abi Rabah rahimahullah, ele diz: qala li Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Ibn Abbas radiyallahu anhu diz: alá urika imra'atu min ahli al-Jannah. Claramente, quer que eu te mostre uma das mulheres dentre as habitantes do Jannah? Então ele diz: facultu bala, por que não? Deixa-me saber. Então Abdullah ibn Abbas diz: hadhihi al-mar'atu as-sauda, esta mulher negra, atati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, veio ao encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam e diz: inni usra, ó profeta de Allah, eu tenho tido ataques epilépticos. Wa inni atakashaf, e quando eu tenho esses ataques, não é? O meu corpo fica exposto. Fad'u Allah ta'ala li, peça a Allah subhanahu wa ta'ala para me curar e para eu sair deste problema. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, entendendo a situação dela, que era um teste de Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wasallam deu-lhe escolha: in shi'ti sabarti walakil jannah, se tu quiseres, podes ser paciente nesta doença e em troca disso tu terás o Jannah. Wa in shi'ti da'awtu Allah ta'ala an yu'afiyak, se tu quiseres, eu vou pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para te curar. Qual é o que tu queres? Então a senhora disse: asbir, eu prefiro ser paciente e em troca dessa minha paciência eu ter o Jannah. Mas ela disse: wa inni atakashaf, o mensageiro de Allah, tem outro problema. Quando eu tenho esse ataque epiléptico, o meu corpo fica exposto. Vejam só, mesmo inconsciente, ela não estava disposto que o corpo ficasse exposto. Hoje as nossas irmãs fazem de tudo para mostrarem o modelo que elas são, para mostrar os contornos do corpo, do belo e maravilhoso corpo dela, que desenha as curvas, ainda diz o que é belo é para ser mostrado. Gostou, né? O que é belo é para ser mostrado. Infelizmente é a nossa realidade. Esta senhora, inconsciente, ela não tolerava, não era capaz de suportar aquela situação e disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: wa inni atakashaf, ó profeta, eu vou ser paciente nesta doença, porque o pagamento é o Jannah, eu vou ser paciente, ó mensageiro de Allah, mas eu tenho esta situação, o meu corpo fica exposto. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: então eu vou fazer dua para ti. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam fez dua para ela. Os ahadiths mencionam que ela continuou a ter ataques epilépticos, mas o corpo já não ficava exposto. Minha irmã, tome isto como nota. O que você vai responder a Allah subhanahu wa ta'ala? Você é motivo de tentação e, infelizmente, subhanallah, aquelas que querem se cobrir, que querem vestir adequadamente, os maridos não permitem. Senhoras vêm falar: Sheikh, eu quero usar hijab, quero vestir adequadamente, o meu marido não permite, diz: eu pareço uma velha, ainda é muito cedo para tu vestir assim. Quando estiveres lá nos 60 anos, vais pôr até pardar, também põe, também não tem nada a esconder. Infelizmente é a nossa realidade. Kullukum ra'in, todos vós sois pastores. Qual é a responsabilidade do pastor? É cuidar do seu rebanho. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, e cada um de vós será questionado acerca do seu rebanho.
وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ. O homem é responsável pela sua família. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ. A mulher é responsável em cuidar da sua casa, dos bens do seu marido. وَالْعَبْدُ رَاعٍ. O escravo é responsável. Cada um tem sua responsabilidade. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam: فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Todos vós sois pastores e cada um será questionado pelo seu rebanho. Tem momentos difíceis. Estamos a falar das pessoas normal. Vocês já ouviram falar de Nabi Ayub? Ayub, ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. O Corão faz menção. Allah colocou este Nabi em grande teste. Ele adoeceu tanto. Para além desta doença que ele estava, doença no seu corpo, uns dizem que era leproso. Allahu alam. Situação muito difícil, a doença dele, que as pessoas até falavam desta doença dele. Nesta situação difícil, ele perdeu os seus filhos. Perdeu os filhos todos que tinha. Perdeu os seus bens. Não tinha mais nada. Numa situação muito difícil, ele foi paciente. E ele somente invocava Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah fez menção desta invocação de Ayub alayhi salam no Corão. Allah diz: wa Ayuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr. Recorda-te, ó Muhammad, de Ayub quando invocou o seu Senhor. Rabbi an idh nada rabbahu anni massani ad-durr. Ó Allah, a adversidade me afligiu. Wa anta arhamur rahimin. Tu és o mais misericordioso de todos. Allah subhanahu wa ta'ala diz: fastajabna la. Depois dessa situação, perdeu os filhos, perdeu os seus bens todos. Allah diz: fastajabna la. Nós aceitamos o dua dele, ouvimos a invocação dele. Fakashafna lahu ma bihi min dur. Aliviamos a dificuldade que ele estava a enfrentar. Wa atainahu ahla. Nós concedemos família a ele. Nós demos filhos a ele. Wa mithla. Duplicamos o que ele tinha. Wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina. Com misericórdia da nossa parte. Wa dhikra lil abidin. E como uma lição para outros adoradores. Os mufassirin, os comentadores do Corão diz: idh ibtuliya bidurrin wa suqmin azim fi jasadi. Ele foi testado com esta adversidade e adoeceu tanto, teve problema no seu próprio corpo. Wa faqada ahlahu wa malahu wa walada. Ele perdeu a sua família, perdeu a sua riqueza, perdeu os seus filhos. Foi paciente e foi perseverante na situação em que ele estava. Ele invocou Allah. Wa nada rabbahu azza wa jalla anni qad asabani ad-durr. A aflição, a adversidade me afligiu. Wa anta arhamur rahimin. Oh Allah, tu és o mais misericordioso de todos. Allah subhanahu wa ta'ala respondeu esta invocação dele. E Allah subhanahu wa ta'ala menciona, os comentadores do Corão mencionam o que Allah subhanahu wa ta'ala fez. Allah subhanahu, os comentadores, farafa'na anhu ad-durr. Allah afastou esta adversidade. Wa atainahu awladan. Allah deu a ele outros filhos. Biqadrin man mata. O número igual dos filhos que haviam sucumbido, haviam falecido. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: wa atainahu ahlahu wa mithlahum. E duplicamos o número de filhos que ele havia perdido. Deu aquele número e ainda duplicou, deu muito mais. E Allah subhanahu wa ta'ala deu os bens todos que ele havia perdido quando ele foi paciente. E esta lição está no Corão para exortar aos adoradores de Allah subhanahu wa ta'ala e tirarem ilação naquilo que Nabi Ayub alayhi salam também passou. O profeta sallallahu alaihi wasallam passou por situação difícil junto com os seus companheiros, até o Corão fazer menção. Allah subhanahu wa ta'ala diz: am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum. Vocês pensam que vão entrar no Jannah sem passar por situação que os que vieram antes de vós passaram? Massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Passaram por situações difíceis, foram sacudidos
palavra do Corão, foram sacudidos. Hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma, até o mensageiro e os crentes com quem estavam com o mensageiro disserem: Mata nasrullah, quando chegará a ajuda de Allah? Quando? Pela situação difícil que eles estavam a enfrentar, mas foram pacientes. Ala inna nasrallahi qarib. Preste atenção que a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala está próxima. Quanto maior for a dificuldade, a recompensa também é maior. Você sabia? Quantos de nós não vive angustiado, com dor no seu coração, pela mágoa do seu irmão, não consegue perdoar? Alguém te fez mal, não consegue perdoar? Coisa difícil. Aproveite este momento para ganhar esta recompensa. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man kadama ghaydan, aquele que engolir a sua fúria, a sua zanga, wa huwa qadirun ala an yunfidha, ele tem capacidade de se vingar daquela zanga. Alguém te bateu, você sabe que uma chapada eu rebento com este moleque aqui. Você é paciente. Olha, por Allah, eu te deixo. Quem te fez mal, te fez alguma coisa, eu te perdoo. O profeta sallallahu alaihi wasallam, você conseguiu conter a sua zanga. No dia de Qiyamah, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-Qiyamah. No dia de Qiyamah, Allah irá chamar este indivíduo ala ru'usil khalaiq, na frente de toda a humanidade, desde Adam até o último homem que vier à face da terra. Wa yukhayyirahu min al-huri al-'ain ma sha. Allah dirá: escolha o hur que você quiser. Agora isso vai não faz takbir. Allah vai dar esta prerrogativa no dia em que todos estarão lá. Coisas simples. É difícil, sim, é difícil perdoar quem te fez mal, não se vingar de quem te fez alguma coisa, teve a ver com a tua reputação. Você perdoa, por Allah, faz isso. Eu tenho dito, seja inteligente ao perdoar. Seja inteligente ao perdoar. Você sabe, se você tem uma dívida, alguém fez mal a ti, nós todos dizemos, no dia de Qiyamah, vamos ver, vamos resolver isso. No dia de Qiyamah, você está a pôr em situação terrível. Por que está a guardar o problema para o dia de Qiyamah? Você sabe o que vai acontecer no dia de Qiyamah. Você não tem noção. Você não tem noção. Você vai fugir de tudo e de todos. A situação será difícil. Provavelmente, a tua situação será que você tem que entrar no Jannah logo. Você foi julgado, pronto, deve ir para Jannah. Mas você não vai para o Jannah, porque você deixou pendente uma situação no dunya e guardou para o dia de Qiyamah. E Allah é justo. Você não pode ser deixado assim. Você teve uma vontade, então vai ficar lá uns 500 anos na porta antes de entrar no Jannah. Por quê? Porque você ainda tem as justas de conta com alguém e você não sabe. O julgamento é de Allah. O que pode acontecer? Perdoe. Seja inteligente ao perdoar. Takhallaqu bi akhlaqillah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: nós temos a adotar qualidades de Allah. Allah é Ghafur. Allah sente-se desafiado com o servo quando o servo quer imitar qualidades de Allah. Allah mostra a ti que Ele é mais. Então nós temos que adotar qualidades de Allah, porque nós não conseguimos chegar a Allah. O hadith, só para dar o exemplo nem seria esse. Existia um indivíduo que não fez nada de boas ações, nada. Era um magnata, era um empresário, que ele emprestava dinheiro às pessoas. Emprestava dinheiro às pessoas. E ele dizia para o seu estafeta que fazia as cobranças: quando estiver diante de uma pessoa pobre, não tem muitas condições para pagar, protele até quando ele poder pagar. Você deve ser duro com quem tem para pagar. Quem não tem, protele. Ele não fazia nada de bom. Morreu, esteve diante do julgamento de Allah. Ele não fez nada. Perguntou: o que você fez? Não fiz nada. Só uma coisa que ele fazia. Qual é que é? Ele protelava os pobres, os que não tivessem qualidade, capacidade de pagar. Ele protelava. Quando tiver, paga. Quando não tiver, também não paga. Não é? Mas ele protelava. Quem quer ser mais misericordioso que eu? Você quer ser mais misericordioso que eu? Eu sou Allah. Eu que sou perdoador. Então você não fez nada, mas esta qualidade, para mostrar que eu tenho mais qualidade do que você também vai para o Jannah. Ser inteligente ao perdoar. Nós, quando não perdoamos, temos um pendente. No dia do Qiyamah, a pessoa vai nos pagar. Sim, vai nos pagar. Mas vai pagar com as ações, boas ações. Só que você ganha mais do que você vai ter lá, aqui no dunya, perdoando aqui no dunya. Porque lá, definitivamente, você vai ter. Mas você, quando deixa passar aqui, o teste é maior. E não só
O profeta sallallahu alaihi wasallam não disse quando estava diante dos seus sahabas: "Yattali alaykum rajulun min ahli al-jannah". Vai entrar agora um dos habitantes do Jannah. Os sahabas olharam: quem é esse habitante do Jannah? Era um sahaba que estava a entrar, segurando o seu chinelo na mão esquerda, a água estava a pingar da sua barba. Hadith que vocês já conhecem. Um sahaba diz: mas por quê? Todos os dias o profeta diz: "Rajulun min ahli al-jannah", esse é o habitante do Jannah. Deixa eu saber o que ele faz. Ele foi atrás para saber, arranjou desculpa: eu quero ficar na tua casa, eu tive problema com meu pai, queria ver o que ele fazia como ibada. Eu que não fazia nada a mais. Hoje ele disse o que faz. Ele depois disse: não é nada senão aquilo que você viu. Quando ele esteve prestes a ir embora, disse: a única coisa que pode ser é que eu, antes de dormir, primeiro, eu não tenho inveja de ninguém, eu não invejo o bem-estar do outro, não tenho, sei que Allah que proporcionou aquilo, eu não tenho inveja, e antes de eu dormir, eu perdoo todos que me fizeram mal. O sahabi Abdullah ibn Amr diz: esta é a coisa que você faz que nós não conseguimos fazer. Perdoar. Perdoa. Fa'fu wasfah. Você não gostaria de ser perdoado? Perdoa as outras pessoas, porque você também terá esta recompensa. Para terminar com o exemplo, o tempo já não me permite. Grandes testes, grandes recompensas. Você, quando perde um ente querido, qual é a dor que nós não temos naquele momento? Qual é a dor inexplicável? Perdeu seu filho, perdeu seus pais, por aí em diante. A dor inexplicável. Mas quando você está diante desta situação, a primeira palavra tem que sair da tua boca quando depara com uma situação, quando alguém te diz: perdeu alguém da tua família, uma pessoa próxima. Diga alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. O hadith menciona o profeta sallallahu alaihi wasallam, e o hadith Qudsi também, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: quando os anjos tiram a alma de um servo, Allah diz aos anjos: "Qabattum thamarata fuadi abdi", vocês colheram a rosa do coração do meu servo. Os anjos dizem: sim, oh Allah, nós fizemos isso. Então Allah pergunta aos anjos: o que ele disse nesta situação? Quando ouviu que perdeu um familiar, uma pessoa próxima, o que ele disse? Ele diz: hamidaka wastarja. Hamidak, louvou a ti. Alhamdulillah, tu está nas mãos de Allah. Wastarja, diz: inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah dá ordem naquele momento: "Ubnu lahu baytan fil jannah wa sammuhu bayt al-hamd". Construa uma mansão para ele no Jannah, e o nome desta mansão é casa do louvor, por causa daquele alhamdulillah que você mencionou. Por isso o Islã proíbe: "Laysa minna man daraba al-hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bida'wa al-jahiliya". Não faz parte de nós aquele, diante de uma situação de gênero, uma aflição de gênero, começa a bater as suas bochechas, rasgar a roupa, proferir palavras inadequadas. Por que Allah levou ele? Era uma boa pessoa. Tem tantas pessoas que fazem maldade, não morrem. Este era bom. Por que Allah? O profeta diz: "Laysa minna wa da'a bida'wa al-jahiliya". Não faz parte de nós. Portanto, quanto maior for o teste, maior é a recompensa. Cada um coloque essa questão: como é que eu tenho agido quando eu estiver diante, ou quando estou diante de uma situação difícil? Qual tem sido a minha lamentação? Como é que eu encaro esta situação? Esta era a lição que eu gostaria que cada um de nós tirasse e pudesse corrigir, se o comportamento dele seja não aquele pretendido pelo Sharia.